Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui com mais uma aula de Química, certo? Dessa semana vamos falar sobre os fatores que influenciam a velocidade da reação, certo? Uma reação do tipo cinética, tá? Então, nessas reações, existem 5 fatores, né? Que são responsáveis, né, diretamente pela velocidade com que ela acontece, tá bom? Então, vamos assistir nossa aula. Bem, pessoal, nessa rápida aula, né, observamos que temos 5 fatores, né, relevantes, né, responsáveis pela, o quê? Pela velocidade da reação, tá bom? A primeira delas temos a temperatura, a segunda, estado físico, né, dos reagentes, né, a terceira, superfície de contato, tá? Catalisadores, né, também pode ser os inibidores, e a concentração dos reagentes, claro, cada um lá respectivamente. Tá certo? Primeiro, né, a temperatura, né, o que acontece, né? Quando você tem elevação de temperatura, normalmente as reações cinéticas elas começam o quê? A acelerar, devido ao quê? A movimentação de suas moléculas, certo? Quanto maior a quantidade de movimentação, maior o choque entre as moléculas e maior a quantidade de reações que acontece, tá? Então aqui, ó, para a maioria das reações a velocidade aumenta com o aumento da temperatura. Quais são os fatores, né? A temperatura, energia, choques e velocidade, tá? Tudo isso faz com que a temperatura, faz com que sejam elevados, né, devido à temperatura. Estado físico, né? Quem não lembra, né? Estado físico, temos sólido, líquido e gasoso, tá? Então o que acontece? Quando a substância, né, tem uma certa movimentação, a molécula tem uma certa movimentação, certa liberdade, né, dela fluir, então seria maior, né, o acontecimento das suas reações. Então, por exemplo, se a substância está em estado sólido, provavelmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né, que essas reações aconteçam, né? Por quê? Porque as moléculas estão um pouco mais paradinhas, os movimentos delas são mais lentos, tanto que aqui no texto está dizendo, quanto maior o estado entrópico, né, dos reagentes, o estado de mobilidade, né, no estado que eles se apresentam, né, mais rápido será a reação. Então, no caso aí, se a substância está no estado entrópico, né, com mais fluido, né, ou seja, estado líquido, a partir do estado líquido, então, no caso aí, acontece a reação mais rapidamente, tá? Então, aqui embaixo está dizendo, as substâncias que estão em estado líquido, né, exatamente o que estou falando, tendem a reagir mais rapidamente se as mesmas estiverem em estado sólido, né? Então, estado sólido, claro, né, vai influenciar, vai deixar a reação um pouco mais lenta, né? Por estarem mais livres, há maior probabilidade de choques entre as moléculas, certo? Então, quanto maior a fluidez, né, dessas moléculas, mais mobilidade, maior são a quantidade de formação de moléculas, certo? Mais fácil acontecer os choques e essas formações, tá? Superfície de contato, tá? Então, superfície de contato, claro, quanto maior a superfície de contato, mesmo sendo da mesma substância, tá? Mais fácil irá acontecer a reação, né? Então, temos aqui uma substância, né, que se ela fosse picada, né, ou fosse distribuída, né, a sua área de superfície, né, provavelmente, né, no segundo caso, onde tem os quadradinhos, né, a reação ia acontecer mais facilmente, tá? Aquela que está mais compacta, tá certo? A reação acontecerá com mais dificuldade. E outro caso aqui, né, para o cotidiano, temos aqui o metal, né, enquanto aqui o bombril, né, bombril, né, marca, né, no estado, o certo seria palha de aço, né, então vamos botar a voltar. Então, palha de aço, né, devido a seu estado, né, sua distribuição, né, sua área de superfície, mais fácil ela de oxidar, né, então, provavelmente, né, no caso aí, a palha de aço, né, iria sofrer a oxidação mais facilmente, né, do que no caso aí a chapa metálica, tá? Apesar que no caso aí aparentemente a chapa seja de cobre, né? Seguindo. Catalisadores e inibidores. Bem, catalisador, né, é aquela substância que ela acelera o processo de reação. Isso aí nós temos até no nosso organismo, né, as enzimas, né, nós temos substâncias, né, são as enzimas, são as proteínas que estão dentro do nosso organismo que ajudam, né, a gente ter uma reação, né, o organismo a reagir de forma mais rápida, né. Então as enzimas, né, são uma espécie de proteínas, né, que facilitam isso. Então existem também substâncias, né, também o petróleo, né, petróleo você coloca, né, normalmente as empresas petrolíferas, né, colocam uma espécie de um catalisador, né, esse catalisador acelera a reação, né, para que exista menos gasto de energia, né, para a produção da gasolina e de seus derivados, tá? Então, o catalisador aumenta, né? Já existem também os inibidores, né, que fazem retardar essa reação, né, porque existem reações que normalmente necessitam ser um pouco mais lentas, né, para que essa reação não venha, digamos assim, a prejudicar, né, o fator final, tá? Então aqui está escrito, são substâncias que quando presentes aumentam, né, o catalisador diminui, o inibidor a velocidade das reações químicas sem serem consumidos, tá certo? Porque a função dele é
acelerar ou reduzir, não ser, né, não participar da reação diretamente. Ele não é não faz parte do produto, tá? Então, os catalisadores inibidores encontram os caminhos alternativos, ou seja, outra rota reacional que apresenta uma menor energia, né? Exatamente a gente precisa disso, né? Para que exista menos gasto de energia. Hoje em dia a gente tem que preocupar com isso, né? Menor energia de ativação, que é o catalisador, ou maior energia de ativação, que é o inibidor. Passando direto, né? Concentração. Bem, isso é importante, né? Porque quanto maior a concentração, ou seja, quanto maior a quantidade em um determinado espaço, né? O que é que acontece? Maior a possibilidade de formação de substâncias, né? Por quê? Porque as moléculas se encontrarão mais facilmente. Havendo esse encontro, né, esses choques, né, então existe a formação, provavelmente, de novas substâncias, tá? Então, se você tem um espaço grande, poucas moléculas, provavelmente esse encontro será mais difícil. Mas se você tem o mesmo espaço, mas uma quantidade maior de moléculas, essa quantidade significativa irá afetar exatamente a formação da substância. Então, concentração, né, quer dizer o quê? Que você tem uma substância que é concentrada, existe o quê? Maior quantidade. Então, concentração é fundamental, né, para a formação de substâncias novas. Então, com essa concentração, né, existirá, né, mais choques, mais impactos, né, e isso é fundamental porque para a formação de substâncias novas. Então, juntando esses 5 fatores, né, haverá o que? Provavelmente uma reação, né, a reação será mais produtiva, né, então existirá a formação de moléculas mais rapidamente. Havendo individualmente, né, claro, vai acontecer do mesmo jeito, só que provavelmente numa velocidade menor. Tendo os 5 fatores, provavelmente a reação será mais efetiva, será mais rápida. Então, pessoal, com isso aqui a gente encerra até a nossa aula. Bastava as 5, né, as 5 etapas, né, que são exatamente essa temperatura, tá, essa concentração, joia, os catalisadores e os inibidores, tá, e a superfície de contato. Então, esses 5 fatores, né, são os influenciadores diretos, né, das reações, tá? Então, havendo todas as 5, reação rápida, né? Havendo uma ou outra, certo? Claro, vai haver a reação, mas em velocidade inferior. Então, pessoal, um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!